Paternidade pelo DNA. Casos complexos. A intenção de publicar essa videoaula foi de apresentar alguns casos raros de investigação de paternidade que aconteceram durante os últimos 15 anos. Acompanhem explicações sobre a genética e os métodos atuais do estudo do DNA na investigação de paternidade. Acreditamos que essa apresentação tenha utilidade para juízes, advogados e alunos que necessitam conhecer a potencialidade da genética na identificação humana. A descoberta do DNA. Watson e Crick organizaram um modelo das duas hélices do DNA após muita pesquisa e publicaram em 1953 na revista Nature um artigo sobre a estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Em apenas uma página, descreveram a famosa molécula e abriram caminho para o Prêmio Nobel. Uma explosão de conhecimentos aconteceu após essa descoberta. Conseguimos identificar o DNA humano de bactérias, de vírus e de células tumorais. Conseguimos ler a molécula do DNA humano pelo sequenciamento de suas bases e finalizamos o projeto Genoma. O estudo do DNA permite a compatibilização de doadores e receptores para transplantes de órgãos e a investigação de paternidade pelo DNA. A dupla hélice. O DNA é formado por duas fitas paralelas. As 4 bases adenina, citosina, guanina e timina formam uma longa cadeia enrolada na forma de cromossomos. Quando numa fita temos um A, na outra teremos um T. Quando existir um G, na outra teremos um C. A isso chamamos de complementariedade das bases. A sequência das bases forma os genes, sendo que uma fita é de herança materna e a outra paterna. No estudo do DNA, lemos as sequências das bases com instrumentos especiais, após a amplificação do DNA por um método chamado PCR, que veremos a seguir. Reação em cadeia da polimerase. Caris Mullis desenvolveu um sistema de síntese de DNA in vitro durante seu trabalho no pequeno laboratório Cetus, nos Estados Unidos. Essa descoberta de amplificação específica de uma parte de interesse do DNA que desejamos estudar foi um grande avanço no desenvolvimento da biologia molecular, permitindo o diagnóstico de doenças, tipagem HLA para transplantes, investigação de paternidade pelos STRs e todo o projeto Genoma. Foi a esse pesquisador concedido o Prêmio Nobel de Química. Os primeiros métodos de investigação de paternidade foram os grupos sanguíneos eritrocitários dos glóbulos vermelhos. A seguir, iniciou-se a tipar o sistema HLA, que são antígenos existentes nos leucócitos, glóbulos brancos, e que até hoje tem grande importância na escolha de doadores e receptores para transplante, assim como em raros casos de paternidade. Depois vieram os mini-satélites do DNA, que era um método excepcionalmente bom, mas demorado e com custo elevado, abandonado. A seguir, os microsatélites do DNA, ou também chamado STRs, ou repetições curtas lado a lado, que são testes utilizados na grande maioria dos laboratórios. Existem esses locos de microsatélites chamados autossômicos, que estão presentes em todos os cromossomos, menos nos sexuais. Existem os STRs dos cromossomos sexuais, do cromossomo X e do cromossomo Y, que tem grande importância hoje na investigação da paternidade, assim como os mini-STRs, que são idênticos aos STRs autossômicos, só que miniaturizados, permitindo a amplificação do DNA de material degradado, de ossos, de fragmentos de pessoas queimadas, como aconteceu no
nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Existem também outros métodos, como os indels e os SNPs, que veremos posteriormente, menos utilizados, mas os laboratórios têm que estar equipados com todos os métodos. Os microsatélites do DNA, ou STRs, repetições curtas lado a lado, podem ser ilustrados como acima. Em determinado loco, o TH01, por exemplo, do DNA, existem sequências que se repetem, AATG, 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 várias vezes. Na figura, repetem-se no cromossomo superior 7 vezes e no cromossomo inferior 8 vezes. Então, esses indivíduos têm os alelos 7 e o alelo 8 do TH01, um alelo de origem materna e outro de origem paterna. Então, assim é a nomenclatura dos STRs. Cada numeração refere-se ao número de repetições. Nesta figura, observamos 3 indivíduos diferentes que apresentam STRs caracterizados pela repetição de CTA, 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 5 vezes no indivíduo de cima, 6 vezes no de baixo e 7 vezes no último, número 3. Observamos também em vermelho um T, que é um SNP, é um polimorfismo de uma única base. A base nos outros era A e nesse indivíduo ela é uma base T. Nessa figura observamos os principais locos de STR autossômicos, ou seja, aqueles que existem nos cromossomos não sexuais. Nos cromossomos sexuais X e Y, nós temos STRs também, assim como temos o locus da melogenina. Mas observem que no cromossomo 2 nós temos o TPOX, no 3 nós temos D13S1358, no 7 o D7-820 e assim por diante. Esses são os locos mais conhecidos, que se utiliza com mais frequência. Eles são mais fáceis de se misturarem os primers para uma única amplificação de todos eles ao mesmo tempo e são realmente os mais utilizados. Locos e alelos dos STRs. Na figura observamos diversos locos. O D8S1179, por exemplo, tem 12 alelos. Então, vamos observar no filho o alelo que vem da mãe e o outro alelo obrigatoriamente vem do pai. Então, em cada indivíduo, no máximo, podemos ter 2 alelos de cada loco. Observe que o D21S11 tem 24 alelos, mas o TPOX tem somente 8 alelos. Cada grupo de locos são marcados com fluorocromos diferentes. Então, na amplificação do DNA no PCR, os 4 primeiros acima, eles são marcados com fluorocromo e que nós chamamos painel azul. O de baixo, com o painel verde, é marcado com outro fluorocromo. E o painel amarelo e depois o painel vermelho com outros. O painel laranja, ele identifica DNA controle com número de pares de bases conhecidos e que se inclui na reação de PCR. Então, o painel laranja detecta os fragmentos com 11 pares de base, 139, 150 e assim por diante. E o computador do analisador de DNA consegue, lendo os DNAs controle, identificar os alelos de cada loco, por seu peso molecular, pelo número de pares de base. Então, assim se faz a análise dos alelos dos STR.
como os testes de PCR ajudam na identificação genética de pessoas. Amplificamos o DNA de um indivíduo com um conjunto de primers sintéticos, marcados com reagentes coloridos. Na reação de PCR, adiciona-se um excesso de bases ATGC, adenina, timina, guanina e citosina, que são os ingredientes do DNA. Durante a amplificação no termociclador, os primers aderem nos fragmentos e inicia-se a cópia dos alelos dessa pessoa pela ajuda da enzima polimerase em determinada temperatura. No final da reação de PCR, introduzimos o produto amplificado num analisador de DNA e esse identifica cada marcador genético existente no indivíduo na forma de curvas de DNA. Um perfil é identificado e pode ser impresso. Reação em cadeia da polimerase, PCR. Observamos na foto uma placa com 96 orifícios, ou 96 pocinhos, ou microtubos de ensaio, né? Cada tubo desses, cada orifício da placa, nós vamos incluir primers sintéticos com sequências específicas, marcadas com fluorocromo, e que vai identificar um fragmento de DNA que desejamos amplificar. O DNA alvo, que pode ser o DNA de um indivíduo que queremos analisar os fragmentos de STRs, os alelos de alguns locos. A enzima TAC polimerase, que é derivada de uma bactéria chamada termos aquáticos, essa enzima ela faz cópias, é como se fosse uma máquina Xerox. Os primers identificam o DNA alvo, a enzima começa a copiar e colocando nucleotídeos sintéticos A, T, G e C em ordem dos primers. O magnésio, um pouco de magnésio, água, e esse conjunto, essa placa é colocada num termociclador, faz ciclos de temperaturas ideais para a amplificação do fragmento que vamos definir. Então observe o DNA alvo em amarelo e os primers em vermelhos marcados, um deles marcado com fluorocromo. A fita de DNA é dupla e existe uma particularidade importante que é o pareamento de bases. Onde numa fita nós temos um A, na outra teremos um T. Onde temos uma citosina, na outra teremos uma guanina. A reação em cadeia da polimerase PCR baseia-se neste pareamento de bases. A primeira fase da reação de PCR acontece quando colocamos aquelas placas que contêm os primers, o DNA, a enzima TAC polimerase e os oligonucleotídeos no termociclador. Esse termociclador aquece a temperatura até 96 graus. Nesse momento, as fitas se separam. As fitas ficam separadas no primeiro passo. Então, já estamos com as fitas separadas para a 56 graus acontecer o anelamento dos primers. Os primers, então, aderem no início da reação e delimitam o início e fim do pedaço de DNA que queremos amplificar. Então, os alelos HLA serão identificados pelos primers específicos. Numa próxima temperatura, o termociclador alcança 72 graus centígrados, quando então existe a extensão dos primers. A TAC polimerase irá pegar cada oligonucleotídeo que tinha sintético em excesso e colocará após a sequência dos primers anelados. E assim nós teremos de uma fita a duplificação para de 2 para 4, 4 para 8 e em algumas horas teremos milhões de fitas amplificadas. Em resumo, aqui em figuras, os STRs
São colocados então os reagentes, primers, DNA do paciente, TAC polimerase, etc., em placas. Cada orifício é um indivíduo. Essas placas são colocadas no termociclador, amplificado o DNA desse indivíduo e depois analisado no analisador de DNA, ou também chamado de sequenciador, possibilitando então se conhecer todos os alelos dessa pessoa. A reação em multiplex, o PCR multiplex, nada mais é do que a utilização de diversos primers ou iniciadores que identificam vários locos de DNA. Num único tubo de ensaio, se consegue colocar diversos primers que possibilitam a identificação humana de diversos locos, até 15, 20 locos ao mesmo tempo, utilizando marcadores fluorescentes diferentes, permitindo a multiplicidade de detecção. Em 2003, publicamos um artigo com um kit desenvolvido em nosso laboratório que chamamos de Pentacolor. Esse kit de STRs permite a amplificação de 16 locos de um indivíduo ao mesmo tempo, num único tubo de ensaio, idêntico aos kits estrangeiros. O caso número 1 dessa série analisa pelo kit Pentacolor os STRs de uma mãe, na linha de cima, vilosidades coriônicas fetais, então estamos analisando um feto em vida intrauterina, e o possível pai abaixo. Observamos então que na primeira coluna está a melogenina, que a mãe é homozigota para o X, ela é XX, portanto uma mulher. A velocidade coriônica fetal é XY, então o feto é um homem, e o possível pai naturalmente que é um homem. No VWA nós temos o 14 e o 18 na mãe, a criança herda o 18 e o 19 é de origem paterna, e o pai tem os alelos 16 e 17, portanto, exclusão de paternidade. No loco D7 820, a mãe é 8 e 9, a velocidade coriônica, o feto é 8, 8, e o suposto pai é 9 e 10, outra exclusão de paternidade. O FGA, por último, a mãe é homozigota para o 22, é 22, 22, a criança herdou o 22 e o 26 obrigatoriamente é de origem paterna, e o pai não tem o 26, é homozigoto para o 24. A continuação do caso 1, agora utilizando primers marcados com outro fluorocromo, observem que está em preto. A mãe, no locus D3, S13, 58, apresenta os alelos 15 e 17, sendo que o 17 é herdado pela criança, pelo feto, as velocidades coriônicas são homozigoto para o 17, e o possível pai não apresenta o 17, e sim o 15 e 16. O loco D8, S11, 79, a criança herda o alelo 14 de sua mãe, sendo 10 de origem paterna, inexistente no possível pai. Então, observem que essas velocidades coriônicas, que são fragmentos fetais obtidos por intermédio de punção orientada por ecografia, esse material fetal foi amplificado na reação de PCR e analisado no sequenciador automático, no analisador de DNA. E o Pentacolor, que são os reagentes utilizados, mostram que se trata de uma exclusão de paternidade. Outros locos do Pentacolor, nesse caso número 1, mostrando novas exclusões de paternidade. Por último, nós temos o Pentacolor com primers marcados com a cor azul, observando novas exclusões e completando a análise desta paternidade por intermédio de DNA de origem fetal. O controle de qualidade de STRs é realizado pelo nosso laboratório no Hospital de Clínicas há muitos anos. No grupo espanhol e português,
da Sociedade Internacional de Genética Forense. Recebemos, uma vez por ano, amostras de DNA com um caso de investigação de paternidade e um caso forense de crime, além de questões de matemática forense. Posteriormente, quando são enviados os resultados, é analisado por um coordenador o conjunto de mais de 100 laboratórios que participam, se vê a certificação, se estamos com os testes certos, e emite-se o certificado da prova de parentesco e a prova de paternidade teórica. Por exemplo, nós temos então aqui alguns casos do exercício de paternidade no ano de 2009, que o nosso laboratório acertou todos os alelos do DNA. Em continuidade, o exercício de controle de qualidade, observando-se os diversos locos e a avaliação com o conceito C de correto em todos os locos. Caso 2. Um caso de suposto pai falecido, análise por STRs autossômicos, e temos nesta avaliação amostras da autora, na linha 1, da viúva, a mãe dos filhos do falecido, na linha 2, e 2 de seus filhos, na linha 3 e 4. Então, no loco D21S11, que é a segunda coluna, observamos que a possível irmã da autora, número 3, apresenta o alelo 31,2 de sua mãe, na linha 2, sendo que o alelo 31 da suposta irmã é de origem paterna e não está presente na autora na linha 1, que apresenta os alelos 30 e 33,2. Completa esse resultado a análise do possível irmão da autora, número 4, que herdou o alelo 29 de sua mãe, sendo que o alelo 28 é de origem paterna e ausente na autora. Nesse caso, identificamos os 2 alelos paternos do falecido, o 31 e o 28, excluindo a paternidade nesse loco. Outros locos complementam essa exclusão de paternidade. Caso 3. O crime da mala. Um fazendeiro desapareceu misteriosamente. Dias após, foi descoberto seu carro totalmente queimado e com um corpo carbonizado na mala. Na mesma época, um outro indivíduo, comprador de gado, também desapareceu após um encontro com esse fazendeiro. A esposa entrou em contato com a polícia declarando o acontecido. Era fundamental a identificação do cadáver, pois poderíamos estar frente a um sequestro seguido de morte ou de um crime, tendo como vítima o comprador de gado. Extraímos de DNA de fragmentos de tecidos carbonizados e utilizamos diversos locos para esta análise. À esquerda podemos observar os participantes, que é a viúva, o seu filho e a vítima. Observamos que no loco D1S1656 o filho apresenta o alelo 5 de origem materna e o alelo 3 em vermelho de origem paterna e presente na vítima. Em todos os locos a seguir, vamos ter em vermelho alelos em comum entre o filho e a vítima. Dessa maneira, foi desvendado um crime com um índice de paternidade muito elevado, esclarecendo que a pessoa encontrada morta era o comprador de gado e não o fazendeiro. Mini STRs. No atentado terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, existiam 29 mil fragmentos de tecidos carbonizados das vítimas. Para a análise desse tecido degradado, carbonizado, foi necessário o desenvolvimento de um kit que deram o nome inicial de Mini STR,
nada mais são do que os próprios STRs autossômicos, só que identificados com primers que delimitam os alelos de DNA, mas com fragmentos menores. Eles são os mesmos alelos, mas existem fragmentos bem inferiores, permitindo então a amplificação do DNA de produtos muito pequenos, degradados, como acontece nos casos de exumação ou também casos de carbonização. Observem que na linha superior temos testes de PCRs convencionais e nesse locus nós temos dois alelos que estão representados abaixo por testes com mini STRs. Observem que são alelos idênticos, só que os inferiores têm 150 pares de bases a menos. Dessa maneira, abriu-se uma oportunidade de estudar DNA degradado. O Minifiler é um kit de mini STRs que utilizamos para analisar DNA degradado. No caso 4, temos a detecção de DNA de ossos de um falecido suposto pai após 20 anos de sua morte. À direita tem as curvas correspondentes e à esquerda uma tabela que mostra os mini STRs, os alelos da autora e do suposto pai. E observem que em todos os mini STRs, todos os locos, existem em vermelho alelos em comum entre a autora e o suposto pai, e que isso deu um índice cumulativo de paternidade de 4.874 e que corresponde a mais de 99,9% de probabilidade de que ele seja o verdadeiro pai. Exclusão de paternidade pelo estudo da escova de dentes da suposta mãe. Certa vez um senhor nos procurou para conhecer suas origens. Seus pais estavam falecidos e havia desconfiança de ser adotado. Seu registro de nascimento era brasileiro, mas seus pais disseram que ele teria nascido no exterior. Trouxe fios de cabelo que retirou de sua mãe no momento do falecimento. Como tinha cortado com a tesoura, o DNA que se encontra na raiz dos cabelos não estava presente para análise. A mãe tinha falecido há 6 meses e sua casa permanecia intacta. Pedimos para trazer uma escova de dentes e extraímos o DNA existente nas cerdas e reconstituímos seu perfil genético. A exclusão de maternidade foi identificada pelos métodos de STR. Podemos observar na figura que existem exclusões no locus D16S539, onde a mãe apresenta os alelos 9 e 11 e o pretenso filho os alelos 12 e 14. No loco D2S1338, a mãe apresenta os alelos 17 e 22 e o suposto filho os alelos 19 e 24, confirmada a exclusão de maternidade. Posteriormente a este primeiro caso, analisamos as escovas de dente da maioria dos funcionários de nosso laboratório. Cada um trouxe a sua escova de dente de casa e amplificamos o DNA das cerdas e conseguimos um resultado em 90% dos casos. O DNA do cromossomo sexual Y contém muitos locos de STRs. A herança só acontece em homens, pois as mulheres não possuem o cromossomo Y. Os alelos de DNA do Y formam um perfil que é transmitido de homem ao longo das gerações de uma família. A comparação entre esse perfil permite excluir o parentesco entre dois homens, assim como pode informar se pertence ou não à mesma linhagem de homens de uma família. O estudo do DNA do Y não permite afirmar a paternidade de alguém, pois todos os homens dessa família apresentam o mesmo perfil. Em 2003, Chris Tyler Smith, um geneticista evolucionário do Instituto Sanger Wellcome, descobriu que 8% da população da Mongólia, de homens da Mongólia, apresentavam o mesmo perfil genético do Y. A hipótese
é que são descendentes do general Gengis Khan, o mongol que teve centenas de filhos. Caso 6. Exclusão de paternidade pelo DNA do cromossomo Y entre o autor, João fictício, na linha 1, e um neto do seu suposto pai, José fictício, na linha 2. No loco DYS437, que é o segundo loco, o autor apresenta o alelo 16 e José fictício o alelo 14. No loco DY438, um apresenta o alelo 9 e o outro 12. No 448, as diferenças são devidas aos alelos 19 e 18. Caso 7. Identidade do DNA do Y entre irmãos. Aqui podemos observar na linha 1, 2 e 3, 3 meio-irmãos, filhos do mesmo pai. E observem que apresentam o mesmo perfil do Y. O alelo 11, o alelo 15, 12 e 19. Está presente em todos os meio-irmãos. Saddam Hussein foi identificado pelo DNA do cromossomo Y. Foi capturado em dezembro de 2003, estava muito desfigurado, barbudo, e houve dúvida se ele realmente seria Saddam. Os americanos extraíram DNA deste homem e compararam com os DNA do cromossomo Y de seus filhos homens que tinham sido mortos num ataque. Houve identidade total dos perfis desses 3 homens. Era mesmo Saddam Hussein. Caso número 8. Autor e sua mãe versus a suposta avó e um tio, irmão do falecido suposto pai. Exclusão pelo DNA do cromossomo Y. Podemos observar que o filho herdou alelos de sua mãe, sendo que os demais alelos do filho são de origem paterna. Isso no quadro da esquerda. Esses não são encontrados na suposta avó e tio na maioria dos locos. Esses são os STRs autossômicos, que o índice de paternidade foi menor do que 1. Na direita, analisamos os locos do cromossomo Y entre o filho e seu pretenso tio. Eles deveriam ter todos os alelos idênticos, caso fossem da mesma família de homens. Isto não aconteceu. Conclusão: exclusão de paternidade pelos STRs do Y e pelos locos autossômicos, onde o índice de paternidade encontrado não é compatível com a inclusão da mesma. Investigação de paternidade pelo estudo de primos, caso 9. Observamos nas tabelas o DNA autossômico na esquerda de um autor e 2 supostos primos. O autor desejava ser filho de um falecido. A comparação entre o autor e os supostos primos demonstrou um índice cumulativo de paternidade somente de 18,89%, muito baixo para a inclusão da paternidade. Mas veja a distância entre primos. Observem que na tabela à direita, pelos locos do Y, observamos que o autor tem identidade total. O perfil genético do autor é igual ao perfil genético dos primos, mostrando uma inclusão pelo DNA do Y. Então, o que foi insuficiente nos locos autossômicos, o Y não excluiu e mostra o mesmo perfil genético. Realizamos uma consulta ao banco de dados do cromossomo Y em uma universidade alemã e observamos que não encontramos nenhum indivíduo entre 84.256 pessoas analisadas por Y, não encontramos nenhum com um perfil genético destes autor e primos. Continuando a consulta, resolvemos diminuir o perfil genético, retirando 4 locos
e analisando novamente, encontramos 22 pessoas entre 84.256 indivíduos. 22 pessoas com o perfil idêntico. Então, pode-se observar que esse perfil é muito raro e quase certo que o autor e seus primos são da mesma família de homens. Este banco de dados permite analisar ao nível internacional a localização de indivíduos com o mesmo perfil do Y da família analisada. Finalizando, o perfil genético desses primos está localizado no sudeste da Europa.